Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações, bem-vindo ao programa de hoje da Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca, e comigo aqui está o inteligentíssimo Will Santos. Soa como uma bateria de longa duração ou algo do tipo muito inteligente. Bem, eu estava pensando como se você fosse mais como um aplicativo de software. Você tem uma pergunta sobre a Bíblia? Digite Will Santos, o expert. Não sei nem o que dizer. Se você estiver se juntando a nós pela primeira vez, você descobrirá rapidamente que na World Last Chance preferimos usar o nome pessoal do pai, que é Yahweh ou Yah. O nome do seu filho é muito semelhante, Yahushua, que significa Yahweh salva. Em um momento ou outro, você provavelmente também nos ouvirá usando o termo El, Eloá e Elohim. Estes são títulos que se referem a Yahweh. Exatamente. E o programa de hoje, Paulo, os Romanos e o Sábado. Como você sabe, Will, eu tenho viajado um bocado. Eu tento manter a língua estrangeira que eu tive que estudar na escola, mas eu não sou totalmente fluente. Isso levou a alguns, vamos chamá-los assim de gafes na comunicação que ocorreram ao longo dos anos. Não entendi. Você se importa de dar alguns exemplos? Eu acho que eu me importo, sim. Foi muito vergonhoso o que eu tive que passar na primeira vez que isso aconteceu. Vamos fingir que eu não estou falando em uma rádio de ondas curtas e que ninguém está ouvindo. Tudo bem, vamos só fingir. A má comunicação acontece às vezes e faz parte da vida. Na década de 1990, quando grandes empresas estavam se expandindo para o mercado estrangeiro, elas descobriram que os slogans e até os nomes de produtos que estavam sendo usados em seu país de origem nem sempre eram bem traduzidos. Por exemplo, o refrigerante cafeinado, a Coca-Cola, o qual já percorreu o mundo todo. Quando ele foi introduzido pela primeira vez na China, o nome foi traduzido como Kikoukela. Kikoukela? Sim, soa meio parecido. Mas o problema é que o chinês é uma língua de sonoridade, o que não acontece com o inglês. Só foi depois da impressão de milhares de cartazes para divulgação de seu produto que a empresa descobriu que a frase realmente significava morda um sapo feito de cera. Isso é loucura, isso sim é falta de comunicação. Sim, a empresa mais que depressa reuniu toda a sua cúpula e começaram a traçar novas estratégias. Eles pesquisaram 40 mil caracteres chineses e finalmente chegaram a um equivalente fonético bastante próximo. Cocoukoli. E o que isso significa? Isso significa sabor refrescante. Nossa, muito melhor. Falando de refrigerantes, quando a Pepsi tentou vender seu produto em Taiwan, eles estavam usando o slogan "Venha viver com a geração Pepsi". A tradução ficou a seguinte: a Pepsi trará seus ancestrais de volta dos mortos. Isso é hilário. Eu posso imaginar o tipo de comerciais que eles poderiam usar. Os zumbis estão te oferecendo uma latinha de Pepsi. É engraçado, mas é muito mais grave quando a falta de comunicação surge em questões espirituais, porque você poderá criar um mal-entendido. Verdade. E tratando-se de assuntos espirituais, os mal-entendidos podem ser bem desastrosos. Realmente podem. Há uma passagem das Escrituras que muitas pessoas não a compreendem perfeitamente, que é a de Romanos 14. Agora, nós aqui na World Last Chance acreditamos que a Bíblia ensina consistentemente que a lei dos 10 mandamentos ainda está vigente e de que a lei moral não foi de modo nenhum pregada na cruz. Correto, apenas as ordenanças relativas aos sacrifícios que envolvem o derramamento de sangue foram cravados na cruz. Tudo está relacionado aos sacrifícios de sangue, os quais não são mais obrigatórios. Tudo bem, mas muitas pessoas acreditam que
Em Romanos 14, Paulo está dizendo que o sábado não é mais obrigatório e que você pode adorar em qualquer dia que desejar, já que todos os dias são iguais. Eu não concordo com eles, mas eu percebo como isso poderia ser interpretado dessa maneira. E é uma pergunta pertinente e merecedora de uma explicação lógica e bíblica. Então, se for como acreditamos, o sábado ainda é obrigatório. E se for realmente o que Paulo estava querendo dizer lá em Romanos 14, como isso afeta os crentes hoje? Essas são boas perguntas, Chris. Para começar, gostaria de definir algumas regras básicas e que são princípios em que você pode confiar e que nunca irão mudar. A verdade é que, às vezes, quando você está estudando a Bíblia, você encontra ideias e até mesmo passagens que, à primeira vista, podem parecer contraditórias. Infelizmente, muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas simplesmente entendem que a Bíblia não é digna de confiança. Eles a desprezam e a rejeitam, em vez de estudá-la e resolver os conflitos que surgem. E então, quais são esses princípios? O primeiro é que a verdade é harmoniosa e a segunda é que a verdade nunca se contradiz. Isso me parece correto, mas o que você faz quando isso acontece? Você mergulha fundo e começa a estudar porque a verdade é harmoniosa e, na verdade, ela nunca se contradiz. Se há uma passagem que parece contradizer a outra, esse então é um sinal de alerta. Não a desconsidere, mas é um aviso de que este é um ponto que requer mais estudos. Não tenha medo dessas aparentes contradições. Quando o Espírito Santo os traz ao seu conhecimento, é a maneira de dizer: aprofunde-se aqui, pois há uma verdade escondida que está enterrada e que você precisa descobrir. E as contradições são sempre resolvidas? Quando você se aprofunda, uma de duas coisas irá acontecer. Primeiro, ou você descobrirá que sua compreensão do que é a verdade estava incorreta, ou, em segundo lugar, você encontrará uma verdade maior que resolverá aquela aparente discrepância. Mas não tenha medo das aparentes contradições. Mais uma vez, elas são apenas aparentes, porque, na realidade, a verdade nunca se contradiz. É bom saber disso e também nos traz conforto. Tudo bem, vamos começar em Romanos 14. Se você achou, vá em frente e comece a ler esta passagem, Chris. Ok. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Iá o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé. Um faz diferença entre o dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para Yahweh o faz, e quem come, para Yahweh come, porque dá graças a Iá, e quem não come para Iá, não come e dá graças a Iá. Pode parar por aí. Esta é a parte que as pessoas não compreendem. 200 ou 300 anos atrás, os cristãos guardavam o domingo e eles sabiam por que eles o guardavam. Em memória à ressurreição de Cristo. Exatamente. Mas nos anos de 1800, uma esperança do breve retorno de Yahushua levou a um estudo mais diligente das Escrituras que nunca havia sido visto desde que Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. Foi quando as pessoas descobriram o sábado, e foi também quando elas começaram a defendê-lo como sendo algo que ainda estava em voga, e que as igrejas observadoras do domingo tiveram que se esforçar para tentar rejeitar a evidência bíblica de que a lei dos 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, o 4º mandamento, ainda estava vigente. Agora, Chris, dê uma outra olhada nesta passagem. O que você acha que está faltando? Bem, não sei ao certo onde você quer chegar. As pessoas chegaram à conclusão de que nesta passagem estava falando sobre o sábado. Mas nem sequer fala sobre o sábado, não é mesmo? Não, na época em que o livro de Romanos foi escrito, nenhum apóstolo ainda tinha estado em Roma. E essa é a razão para essa carta ser bastante básica. As pessoas a quem Paulo estava escrevendo seriam judeus ou prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo que haviam aprendido sobre o cristianismo e que possivelmente foi escrito durante suas visitas a Jerusalém para as festas anuais. Paulo estava os encorajando a se doarem e tratarem um ao outro com bondade, e que eles não deixassem que as diferenças de opinião os afastassem um do outro.
Eu acredito que nesta passagem, Paulo estava falando sobre jejum e sua preferência pessoal para quando jejuar, e possivelmente quão pessoal o jejum deveria ser. Abstinência total, talvez o abandono da carne, ou talvez nenhuma das duas coisas. Então, você está dizendo que as pessoas para quem ele estava escrevendo eram todas elas guardadoras do sábado? Sim, eu estou dizendo que discutir sobre guardar ou não o sábado não era um problema, porque todos eles já o guardavam. O princípio de falar sobre o domingo como um dia de guarda não é deste período, e sim muito tempo depois. Mas nós temos aqueles versos no Novo Testamento que falam sobre os crentes se reunindo no primeiro dia da semana. E daí, primeiro, durante aqueles dias, os judeus ainda estavam usando o calendário lunisolar bíblico, de modo que o primeiro dia da semana não faria sentido como sendo de qualquer forma o domingo. Em segundo lugar, o primeiro calendário juliano tinha uma semana de 8 dias. Quando começou a transição para uma semana planetária de 7 dias, na última parte do primeiro século, a semana planetária pagã começava no sábado e terminava na sexta-feira, e não havia nenhuma conexão direta com o domingo. Além disso, ao Lucas escrever que eles se reuniram no primeiro dia da semana não prova nada. Seria como se eu dissesse que fui à igreja em um culto de oração em uma quarta-feira à noite. Agora estou entendendo o seu raciocínio. Isso não prova que você fez da quarta-feira o seu novo dia de culto. O ponto que a maioria dos cristãos não percebe é que Paulo e os primeiros cristãos observaram o sábado do 7º dia, calculado pelo calendário lunisolar bíblico. O fato de adotar o domingo da semana juliana como dia de guarda só ocorreu bem depois. De fato, de acordo com Eviatar Zerubbabel, em seu livro fascinante, O Círculo de 7 Dias, o qual diz que Inácio foi o pai da igreja primitiva e de que ele foi o pioneiro a encabeçar o movimento que substituiria a observância do domingo pela observância do sábado, período este que ocorreu na última parte do primeiro século. E aí temos Tertuliano trazendo todas as razões do porquê os cristãos estavam agindo daquela forma. Então, na verdade, o sábado versus o domingo não era um problema no período em que o texto foi escrito. Não era. Paulo sempre observou as festas e o sábado do 7º dia e ensinou seus conversos a fazerem o mesmo. Paulo nunca ensinou que a lei divina não precisaria mais ser guardada. Volte algumas páginas e leia Romanos 7, verso 12, Chris. À luz da suposição de que Paulo ensinou que a lei havia sido abolida na cruz, este é um versículo muito interessante. Tudo bem, diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo sempre usava a justiça pela fé, reconhecendo que a lei divina ainda era válida e que deveria ser observada. Volte, Chris, mais um capítulo e dê uma olhada em Romanos 6, 14 e 15. Este é um dos versos mais citados pelo qual tentam provar que a lei foi pregada na cruz, mas está dizendo exatamente o oposto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Certamente que não. Paulo nunca teve nenhuma dúvida se o sábado deveria ou não ser guardado. Era simplesmente uma informação reconhecendo que a lei era santa, justa e boa. Isso está me fazendo lembrar de um verso em 1 João. Deixa-me achar aqui. Aqui está. 1 João 3,4. Na verdade, este verso nos dá uma definição de pecado. Diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se o pecado é a transgressão da lei, e Paulo está perguntando, por que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça? E ele responde a sua própria pergunta retórica com um forte não. E, claramente, a lei era entendida como algo que ainda era obrigatório. Certo, é exatamente isso. O fato de estarmos agora sob a graça significa simplesmente que por meio da fé em Yahushua e nos méritos de seu sangue, somos capacitados a guardar a lei por meio de sua força. Isso não significa que a partir de agora devamos começar a pecar à torto e à direito. Tudo certo. Will, só dê uma segurada no que você está falando. Voltaremos em seguida e quando retornarmos, gostaríamos de saber mais sobre o que esta passagem tem a nos dizer. Se não está falando sobre o sábado, do que precisamente Paulo está se referindo? Voltaremos em seguida!
que você diria se eu tentasse lhe dizer que sua salvação não se baseou na morte do Salvador e nem se baseou no amor do Pai e que sua fé ou falta dela não teve nada a ver com sua salvação? Como você reagiria se eu lhe dissesse que sua salvação estaria determinada por algum jogo de azar cósmico ou por uma sorte divina? Bem, se você não deu risadas por achar que isto só poderia ser uma brincadeira, espero que você diga, você está louca. E ainda assim, por mais chocante que possa parecer, muitos cristãos sinceros acreditam nisso mesmo. Para saber mais, confira nosso site www.worldlastchance.com/português. Assista ao vídeo Predestinação, Loteria para Sua Alma. Mais uma vez, o tema é Predestinação, Loteria para Sua Alma no www.worldlastchance.com/português. Ou procure pelos vídeos da WLC no YouTube. Ok, Paulo claramente não estava ensinando que alguém pudesse adorar ao Criador em qualquer dia que eles quisessem. Então, o que ele estava tentando dizer em Romanos 14? O que você precisa entender, Chris, é o contexto dessa passagem. Paulo estava se referindo às práticas pagãs. Romanos 14 começa com Paulo instruindo os crentes romanos a apoiarem os novos conversos que eram débeis na fé. Ele os aconselha a não discutir sobre as diferenças de crenças, uma vez que este assunto poderia abalar a fé de uma pessoa recém-conversa. É isso que ele está dizendo no verso 1, quando ele escreve: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É fácil de esquecer de que muitos desses primeiros cristãos tinham vindo do paganismo. Não podemos esquecer, porque esse é o contexto no qual muito do Novo Testamento foi escrito. Agora, Chris, leia para nós os versos 2 e 3. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Iahua o acolheu. Como dissemos anteriormente, isso tem a ver com o jejuar. Os novos conversos que vieram do paganismo ainda tinham a tendência de temer o poder de seus antigos ídolos, e muitos deles ainda sofriam a influência de suas velhas superstições. Mas a maior parte da carne que era vendida na cidade não era cerimonialmente oferecida a ídolos. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Sim, era. Bem muitos dos novos conversos se abstiveram de comer carne, optando por uma simples dieta vegetariana. Paulo, é claro, sabia que o poder dos ídolos vinha dos demônios e de que o poder de Iá era muito mais forte. Ele não teve problemas em comer a carne que havia sido oferecida aos ídolos, porque ele sabia que os ídolos eram apenas obras esculpidas. Elas não tinham um poder verdadeiro em si mesmas. Eu amo o próximo verso. Paulo pergunta: quem é você para julgar outra pessoa? Vamos dar a cada um a liberdade religiosa de fazer e julgar o que seja correto. Ok, mas o versículo seguinte diz: um faz diferença entre dia, e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para Iahua o faz. E quem come, para Iahua come, porque dá graças a Iá. E quem não come, para Iahua não come e dá graças a Iahua. Nós entendemos que ele aqui não está falando sobre o sábado. E do que ele está falando então? Aqui, na verdade, ele ainda está falando sobre o jejuar. Alguns dos novos conversos lá em Roma estavam apreciando um dia mais do que outro como uma continuação das antigas crenças pagãs. Nós ouvimos a palavra jejum e tendemos a pensar em total abstinência, sem comida ou bebida. Mas haviam vários tipos de jejuns e de diferentes amplitudes. Em Daniel 10, por exemplo, nós vemos que ele jejuou por 3 semanas. Esse jejum foi simplesmente Daniel se alimentando muito simples, para que ele pudesse ter uma mente clara enquanto orava e pedia sabedoria para entender a visão. Vamos dar uma olhada no verso 3 de Daniel capítulo 10. Ok, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Bem, isso faz sentido. Se ele tivesse ficado completamente sem comida ou bebida, ele estaria morto antes das 3 semanas acabarem.
Os pagãos frequentemente faziam jejuns parciais, abstendo-se de certos alimentos em dias específicos. É como os católicos romanos, que comem somente peixe, mas não outras carnes nas sexta-feiras santas. Exatamente. Não só alguns dos novos conversos tinham medo de comer comida sacrificada aos ídolos, mas outros ainda guardavam os vários dias de jejuns de alguns de seus deuses. Outros consideravam todos os dias da mesma maneira, não dando nenhum respeito em particular a um dia ou outro para que eles jejuassem. Esta foi a questão que Paulo estava falando em Romanos 14. Ele não estava se referindo aos sábados do sétimo dia ou dias de festas anuais. Verdade, uma vez que eles já estavam guardando esses dias. O que os ídolos e a comida sacrificada trazia de preocupação para os novos conversos, Paulo, por sua vez, não encarava isto como uma grande questão. No entanto, por mais que ele fosse um guerreiro da fé, ele também era um amável pastor do seu rebanho. Ele estava bem ciente de que aqueles novos na fé ficariam incomodados com suas práticas de outrora. Simplesmente porque sua fé não foi abalada por se alimentar de comidas oferecidas aos ídolos, e ele sabia que os outros não tinham seu nível de compreensão. É interessante que no versículo 1, os membros mais fracos são os mais preocupados com essas questões. A tolerância, obviamente, não significa ignorar a lei de Yah, mas dentro das leis de Yah, devemos aprender a tolerar as convicções dos outros e as várias opiniões, especialmente em relação à comida. Os novos conversos eram fracos, porque a fé deles ainda não era sólida o suficiente. E se amamos o nosso próximo como a nós mesmos, não vamos usar isso contra eles. Seremos pacientes com suas fraquezas, assim como queremos que os outros sejam pacientes com nossas falhas e dificuldades. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo expressa sua posição com muita clareza. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 8, e lermos os versos 7 e 8. Leia para nós, Chris. Ok, leio sim. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Yahweh, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Eu amo este texto, pois aqui ele é muito pragmático. Ele sabe que o legalismo, as obras da lei, nunca salvarão ninguém. É somente pela fé em Yahushua que nos podemos salvar. E quando nos entregamos totalmente a Yah, Ele escreve sua lei em nossos corações, permitindo-nos, por meio da fé nos méritos do Salvador, guardar sua lei. Mas esse era um entendimento desenvolvido por meio de duras lutas, e Paulo sabia que nem todos estavam prontos para compreendê-lo. Então ele se predispôs a nunca fazer nada que enfraquecesse a fé de outros. Agora, leia para nós os versos 9 a 13 de 1 Coríntios 8, Chris. Tá aqui. Aqui está. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Yahweh morreu? Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Yahweh que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Ele não deixou que sua liberdade em Yahweh criasse um obstáculo para aqueles que eram mais fracos na fé. Este é um exemplo que todos nós devemos imitar. A frase em Romanos 14, versículo 5, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, foi mal compreendida por muitas pessoas. Ela não dá permissão a ninguém que seja para quebrar a lei divina e escolher seu próprio dia de adoração. Então, o que isso está dizendo? No contexto, Paulo está dizendo que cada crente precisa estar pessoalmente convencido do que é certo para que ele possa obedecer à lei. A frase totalmente convencido ou totalmente persuadido vem do grego plerophoreo. O novo dicionário expandido New Strong de expressões bíblicas diz que essa palavra significa
realizar plenamente e em evidência, ou seja, assegurar completamente ou convencer inteiramente finalizado. Essa palavra significa trazer em medida plena, cumprir. Em Romanos 14:5, nos é dito da compreensão ou entendimento da vontade de Yahweh. Agora, isso é interessante. Se eu estou entendendo corretamente, a definição implica que se você estiver completamente convencido, você irá realizar plenamente ou irá alcançar algo. Essas são ações. Paulo nunca ensinou que a lei não deveria ser observada. Em vez disso, ele está dizendo aos romanos que cada pessoa deve diligentemente buscar um entendimento completo da vontade de Yahweh. Isso faz sentido. Se os romanos realmente estivessem totalmente persuadidos, cada um em sua mente, não haveriam problemas com alguns dos novos conversos que ainda temiam as superstições pagãs ou a observância dos dias de jejuns aos ídolos. Paulo tinha um coração compreensivo. Ele não estava colocando em situação difícil aqueles cuja fé era mais fraca. Em vez disso, sua admoestação era que todos os outros deveriam proteger esses bebês na fé e não ser para eles pedras de tropeço. E, por sua vez, aqueles que eram jovens na fé tinham a responsabilidade de estudar sobre a lei e o Yahweh para que pudessem entender a vontade divina e viver em harmonia com ela. Responsabilidade mútua de ambos os lados para estudar e conhecer a verdade. Yahweh está preocupado com os menores detalhes de nossas vidas, pois Ele nos ama e seu maior desejo é a nossa felicidade. No entanto, Ele quer que entendamos que não somos salvos pelas obras, seja por meio do que comemos ou pelo jejum. Sua preocupação é pela motivação do nosso coração, pois são os motivos que estimulam nossas ações. Eu creio que isso faz sentido. Somente o serviço que vem do amor será aceitável ao Pai, o qual outra coisa será apenas uma perda de tempo ou esforços legalistas. Parece que Paulo estava tentando fazer com que os crentes romanos parassem de julgar um ao outro com base em nada mais nada menos que obras, o qual envolvia se eles deviam jejuar ou não, e qual dia eles deviam comer ou não comer. Era tudo, em última análise, sem importância. Você entendeu. Você ainda está com a tua Bíblia aberta em Romanos 14? Não, mas eu posso ir para lá, agora mesmo. Tudo bem. Abra lá novamente e leia os versos 10 a 13 e vamos ver como Paulo resume seu argumento. Ok. Deixa eu começar. Diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, pois está escrito: Por minha vida, diz Yahweh, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Yahweh. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Yah. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Toda a motivação da mensagem de Paulo foi a obediência à lei por meio da fé em virtude do amor do Pai. Paulo advertiu aos romanos contra o julgar aos outros, porque nós mesmos também seremos julgados por Yahweh. Ele conecta sua mensagem ao que Yahushua disse no Sermão da Montanha. Ouço eu enquanto eu leio. É bem cômico, mas faz sentido. Ele disse: Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Exatamente. Miqueias 6, verso 8 é outro texto que resume bem tudo que um crente deve fazer. Você provavelmente já memorizou esta passagem ou até já cantou estas palavras em algum hino. Diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Eloá.
Como é simples, seremos justos, misericordiosos e humildes, mas não alcançaremos nenhum destes três se procedermos arrogantemente contra nossos irmãos e se atuarmos como juízes e julgarmos suas vidas. Se você ainda estiver em Romanos, vá para o capítulo 13 e leia o verso 10, Chris. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não está baseado na crítica e no legalismo, e é sim o cumprimento da lei. É também um motivo puro que leva ao desejo de obedecer à vontade do Pai expressa em sua lei. Magnífico! Não vá embora, caro ouvinte. Quando retornarmos, responderemos a uma pergunta enviada para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ. Na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Pouco antes de sua morte, o Salvador anunciou que todos os que seguissem a verdade seriam perseguidos por causa de sua fé. A revelação também diz que em um futuro próximo, as leis feitas pelo homem procurarão usurpar a lei divina. Romanos 13 é uma passagem das Escrituras que será usada no futuro para forçar os cristãos a obedecerem às leis humanas em violação à lei divina. Se alguém tentar impor a tua consciência citando a partir de Romanos 13, dizendo que os poderes governamentais são constituídos por Iá, como você responderia? O que você diria? Para uma compreensão clara do verdadeiro significado de Romanos 13, acesse o nosso site www.worldlastchance.com/português e leia A Responsabilidade Cívica dos Cristãos. Novamente, procure por A Responsabilidade Cívica dos Cristãos no www.worldlastchance.com/português. Vamos ver que pergunta que temos para o Will responder hoje da nossa caixa de mensagens diárias. Ela vem de Megan Davis, de Swansea, no país de Gales. Ela escreve: minha mãe sempre foi uma cristã muito devota e que tem acreditado muito na certeza que a fé traz. No ano passado, ela foi diagnosticada com uma doença terminal. Isso a levou a uma verdadeira crise e sua fé se abalou, uma vez que ela acreditava que se ela tivesse fé suficiente, Deus a curaria. Ela está morrendo e está se culpando por não ter fé suficiente. Que sentimentos posso transmitir a ela para ajudá-la a superar este momento e restaurar sua fé? Isso é difícil de se lidar. As questões de saúde, de alguma forma ou de outra, são difíceis de serem encaradas, porque as doenças crônicas são deprimentes. Juntando a isso, quando se tem uma crise espiritual, as coisas tendem a ficar mais difíceis. No entanto, eu acredito que as Escrituras possuem a resposta que a sua mãe precisa. Antes de continuar, você sabe que Megan quis dizer quando ela disse sua mãe acreditava muito na certeza da fé? A certeza da fé é outro nome dado para o Evangelho da prosperidade. Ah, certo, o Evangelho da saúde e da riqueza. É a crença de que a vontade de Yahweh é para que todos os crentes estejam gozando de uma perfeita saúde e sejam financeiramente abençoados. Correto. O Evangelho da prosperidade ensina que você não pode se autodoar a Yahweh. Então, se você der, digamos, R$100 em ofertas e doações, ele é obrigado, por sua honra, a te devolver R$1.000. É como se fosse um contrato que está condicionado ao tamanho da sua fé. E é por isso que a mãe de Megan acredita que ela não foi milagrosamente curada porque ela não tem fé. Sim, e é o que está aparecendo. Vamos deixar Yahushua responder a pergunta de Megan. Você poderia abrir, Chris, no capítulo 9 de João e ler os 3 primeiros versos? Ok, aqui. Caminhando, Yahushua viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais.
mas foi para que se manifestem nele as obras de Iá. Os fariseus faziam que os judeus acreditassem que as enfermidades ou as doenças eram castigo de Iá pelo pecado cometido. Este é o outro lado em acreditar que se você tivesse fé suficiente, Iá te curaria. Mas Yahushua rejeitou essa premissa por completo. Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais. Em outras palavras, vivemos em um mundo pecaminoso e há sofrimento no mundo e haverá até que ele retorne. Mas isso não significa que o sofrimento é o castigo de Iá. Muito menos significa que se você pudesse desenvolver uma fé tamanha, você seria curado. O sofrimento vai ocorrer em um mundo pecaminoso. Em primeiro lugar, esta era a razão que Yahweh queria nos preservar de pecar, não era? Sim, mas isso não significa que é o castigo direto de Iá pelo pecado. Vamos olhar para a vida de Yahushua. Isaías 53 descreve-o como desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Ele foi oprimido e humilhado, fazendo-o enfermar. E claramente o sofrimento de Yahushua não foi porque ele pecou. Bem, sim, mas pode-se argumentar que foi porque ele estava levando os nossos pecados que ele estava tão aflito. Existem outros exemplos de pessoas que estavam levando uma vida em conformidade com a de Iá e que nós sabíamos que eles estavam vivendo corretamente e que ainda assim sofreram? Absolutamente. O apóstolo Paulo tinha o que ele chamou de espinho na carne. Algumas pessoas especulam que ele não conseguia enxergar direito, mas o que quer que fosse, isso estava impactando muito sua qualidade de vida. O que afetava sua capacidade de trabalhar como um apóstolo. É verdade. De qualquer forma, de acordo com o próprio Paulo, ele orou sinceramente para ser liberto, mas ele não foi atendido. Onde encontramos esse relato? Está em, vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 12. Comece a ler a partir do verso 8, Chris. Aqui, ok. Por causa disto, 3 vezes pedi a Yahushua que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Yahushua. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Yahushua, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque pela fé ele podia ver o poder de Yahweh atuando nele e por meio dele, porque ele estava em desespero de causa. Provavelmente o meu personagem bíblico favorito, porém, é o do profeta do Antigo Testamento, Eliseu. O sucessor do profeta Elias? Ele mesmo. Mas lembre-se, o profeta Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. Agora, quando chegou a hora de Elias ser levado ao céu, ele disse a Eliseu para que ele pedisse o que ele quisesse, antes que ele fosse trasladado. Foi mais ou menos o que Iá perguntou a Salomão. Certo, como um presente de despedida, como o que você gostaria de se lembrar de mim. Você se lembra o que Eliseu pediu? Bem, ele pediu que o espírito de Iá, que repousava sobre Elias, fosse dado a ele em dobro. Correto. Mas, francamente, eu acho que Elias ficou um pouco surpreso. Acho também que sim. Na verdade, o profeta Elias até se surpreendeu com o que Eliseu havia pedido. Está aqui, deixe-me ler. Está em 2 Reis, verso... eu vou ler os versos 9 e 10. Aqui. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedisses. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Até mesmo Elias não sabia se o que Eliseu pedir era possível. Mas que pedido bacana e humilde. Eliseu veio de uma família rica e ele poderia muito bem ter tido uma vida fácil. Mas em vez disso, o foco de seu coração era receber o suficiente do Espírito de Iá para que ele pudesse fazer o trabalho para nosso Pai Celeste. E nós sabemos a história. Eliseu viu Elias sendo levado para o céu e recebeu a porção dobrada do Espírito Santo.
Eu lembro de ter lido uma vez que, quando você conta o número de milagres que Eliseu realizou, dentre os registrados nas Escrituras, eram exatamente o dobro do número de milagres que a Bíblia registra que Elias operou. Eliseu realizou mais milagres do que qualquer um, exceto o próprio Yahushua. Isso é fantástico. Se alguém quiser trabalhar para Yah, ele dará condições para que o trabalho seja realizado. Mas você poderia até pensar, bem, se Elias foi levado para o céu em uma carruagem de fogo, então Eliseu seria levado para o céu em 2 carruagens de fogo, certo? Quer dizer, isso faria sentido. Ele estava com a porção dobrada do Espírito Divino, e ele realizou o dobro dos milagres comparado ao seu senhor Elias. Sim, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Você diria que depois de receber uma porção dobrada do Espírito Santo e depois de tudo o que ele fez, Eliseu teria recebido a morte de um grande mártir ou, no mínimo, morrido sem dor enquanto dormia. Mas, em vez disso, 2 Reis, capítulo 13, nos diz que Eliseu adoeceu. E a maneira como é relatado nos indica que foi uma doença bastante longa e que o fez sofrer sobremaneira. Se alguém pudesse esperar pela cura por meio de uma oração de fé, pensaríamos sem titubear que essa pessoa teria sido Eliseu. E ainda assim, ele não foi o galardoador desta bênção. Existem sérios erros teológicos no Evangelho da Prosperidade. E a ideia de que se você não recebe o que você está orando, é porque você não tem fé, e este é um desses erros. Pense nisso. Yahushua, no Getsemane, orou, passa de mim esse cálice. E, obviamente, não aconteceu. Isso não aconteceu porque o Pai tinha um plano e o Salvador confiava nesse plano. E é por isso que, quando ele pediu que fosse poupado daquele momento, ele também acrescentou, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E também nossa fé pode ser fortalecida por meio dessas experiências. Podemos saber que o Pai não permite que nada aconteça em nossas vidas que não escolheríamos para nós mesmos se pudéssemos ver o glorioso plano que Ele está preparando para cada um de nós. É algo em que todos nós podemos nos apegar quando enfrentamos dificuldades e provações. Bem, isso era todo o tempo que nos dispunhamos para hoje. Se você tiver dúvidas ou comentários, envie-nos. Acesse nosso site em www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Nós amamos ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. No início do século XIX, um homem idoso nativo americano entrou em uma pequena vila no ocidente. Ele estava quase nu e faminto, implorando por alguma coisa que ele pudesse comer, e alguns dos colonos deram-lhe algo para que ele comesse. Enquanto ele estava devorando aquela comida, alguém notou que ao redor do seu pescoço havia uma pequena e suja bolsa pendurada por uma fita colorida. Eles perguntaram ao homem o que era aquilo, e ele explicou que era um lindo presente que havia recebido quando era mais jovem. Com a permissão do velho homem, o povo da vila começou a examinar aquela bolsinha. Ao abrirem-na, eles encontraram um pequeno pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Era uma dispensa do Serviço Militar Federal. Além disso, ela concedia uma pensão vitalícia do governo dos Estados Unidos e fora assinada pelo próprio general George Washington, que mais tarde se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Aquele idoso homem não precisava ser um indigente e um faminto andarilho. Em virtude de seu fiel serviço durante a guerra, ele tinha direito a uma vida confortável concedida pelo governo dos Estados Unidos. Mas ele provavelmente não sabia do teor daquele documento ou talvez não conseguia entender seu significado. Ele estava morrendo de fome por falta de comida, quando poderia viver uma vida simples e confortável e com todas as suas necessidades supridas. O mesmo é verdade para nós hoje, uma vez que todos nós temos necessidades a serem supridas. Elas podem variar de pessoa para pessoa, mas todos as temos. A boa notícia é que Yahuwah não só sabe o que você necessita, mas Ele quer e está disposto a te conceder. Filipenses capítulo 4, versículo 19 declara: E o meu Deus Yahuwah, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Yahushua cada uma das vossas necessidades. Nós não temos mais que sacrificar animais ao nosso primogênito,
Não precisamos fazer longas peregrinações nem praticar automutilação, pois Yahweh concede a seus filhos tudo o que eles precisam, porque esta é a sua vontade e ele nos ama. Em seu Sermão do Monte, Yahushua pediu a seus ouvintes para que eles usassem de bondade não apenas aos amigos e familiares, mas também aos seus inimigos, explicando que Yah faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Você não precisa dizer ao Pai que ele precisa de conceder bênçãos, pois este é o seu desejo. Só pelo fato de você estar precisando de algo já é um sinal para que o Pai te cubra com suas bênçãos. Em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 declara: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las." Eu acho incrível quando nós olhamos para os 10 mandamentos e percebemos que a lei de Yah é uma lei de amor. E por que deveríamos cravá-la na cruz? É a lei que nos dá um vislumbre do que vai no coração de Yahweh. E se quisermos ser santos e vivermos de acordo com sua vontade, nós não iremos querer andar por aí transgredindo sua lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A mensagem de Paulo aos Romanos é tão válida hoje como quando ela foi escrita. Que todos possamos ajudar nossos jovens em sua fé e que não julguemos os outros, muito menos sendo uma pedra de tropeço. Que todos se comprometam a conhecer, estudar e compreender a vontade de Yahweh e viver uma vida em harmonia com sua vontade. Que todos os crentes cumpram a lei divina porque eles amam quem a escreveu. Esse é o resumo da mensagem de Paulo. Nós esquecemos de que a condição de voltarmos a ser como Adão antes da queda é uma grande parte do grande conflito final, pois esta batalha vindica o nome de Yah, sua lei e seu caráter. Não pode persistir no erro de que a lei foi pregada na cruz. É completamente inconsistente com o restante das Escrituras. Vamos dar uma olhada muito rápida em Ezequiel 36. Geralmente lemos somente os versos 26 e 27, mas eu gostaria de ler um pouco antes para analisarmos o contexto desta mensagem. Aqui. Ezequiel 36. Tudo bem, eu encontrei. Aqui Yah está falando à casa de Israel. Mas como sabemos pelos escritos de Paulo, isso também tem uma aplicação para os crentes que foram agregados ao grupo familiar dos crentes. Comece a ler no verso 22, por favor, Chris. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz Yahweh Adonai: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Yahweh, diz Yahweh Adonai, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Eloá. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Estas não são palavras que dizem: a lei foi cravada na cruz e não devemos nos preocupar mais em obedecê-las. Estas são palavras que dizem: eu sei que você é fraco e pecador, mas se você se render a mim, eu vou escrever a minha lei de amor em seu coração.
e desta forma você refletirá perfeitamente a minha imagem. Sereis minhas testemunhas para a justiça, e eu serei o teu Eloá. Você está certo, é uma coisa que me impressionou ao ouvir você falar. Foi se a lei não era importante e não precisava mais ser cumprida, então a marca da besta não seria um problema. Não entendi tua colocação, Chris. Bem, você leu Apocalipse 13 e ficou muito claro que o conflito final se concentra em torno do cultuar alguém. Lá no verso 12, onde temos a besta que sai da terra, a qual força a todos a adorar a besta que saiu do mar. Então, no versículo 15, temos aqueles que se recusarão a adorá-la e serão mortos. Se a lei de Iá realmente tivesse sido pregada na cruz e já não fosse mais obrigatória, o povo de Iá poderia simplesmente ir com a onda e adorar ou seguir tudo o que a besta ordenasse. Afinal de contas, nós estamos debaixo da graça e não precisamos da lei. É bom saber exatamente o que Paulo quis dizer em Romanos 14, porque claramente a lei ainda é importante, como também válida. Ou Iá não teria prometido escrevê-la em nossos corações. O diabo sabe que o conflito final envolve a adoração, e ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Ele foi quem começou com mentiras infundadas de que a lei não precisaria mais ser cumprida. Se ele puder fazer com que as pessoas acreditem nisso, então Iá não terá ninguém disposto a permitir que ele escreva a sua lei em seus corações, e a demonstração de amor de Yahweh seria incompleta. Ele precisa de pessoas como você e eu, que estejam dispostas a se render totalmente a ele. Ei, Will, escute isso. Apocalipse 20, verso 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yahushua, bem como por causa da palavra de Iá. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente, a adoração é essencial para aqueles que estarão salvos ou perdidos. A lei, obviamente, não foi pregada na cruz, porque é a lei que nos diz a quem adorar, quando e como. Há uma outra coisa a lembrar. Se você entregar sua vontade a Iá e deixar que ele escreva sua lei em seu coração, os tesouros do universo estarão abertos para você. Tudo o que você precisar, ele proverá. Precisamos nos lembrar disso nos dias futuros, que à nossa frente estão. E é melhor que não duvidemos. Quando o seu trabalho estiver em risco, assim como também sua vida, você permanecerá fiel ao seu Redentor? Nosso tempo acabou, mas quero encerrar com uma promessa que acho muito pertinente. Está em Salmo 119, versículo 165. Ele diz: Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Esta é uma promessa que nos levará através dos próximos dias. Quer sejamos martirizados, quer vivamos para ver Yahushua voltando nas nuvens dos céus. Esperamos que você possa se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance.
preparando um povo para o breve retorno do Salvador.